Olá pessoal, sou o professor Kleber Guedes, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Olá pessoal, começando mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai estudar as variações linguísticas. Bom, então como eu sempre gosto de começar a aula, conceituando, tá bom? Então vamos lá. Não existe um único jeito de falar a língua portuguesa. Então vamos lá, o nosso idioma oficial é a língua portuguesa, tá bom? É o único idioma oficial que a gente tem aqui no Brasil, certo? E a gente tem como língua estrangeira que a gente adota a língua inglesa, também a língua espanhola como uma segunda língua também é utilizada nos colégios, certo? Mas a nossa língua, oficial continua sendo a língua portuguesa. Porém, apesar de nós termos uma língua oficial, certo? Essa língua não é falada de um único modo, porque o Brasil é um país de extensão continental. Ou seja, o Brasil é um país muito grande. Então, era praticamente impossível de que em todos os estados, em todas as regiões do Brasil, as pessoas falassem do mesmo modo. Então, vamos lá. Variedades linguísticas. São as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. Então, essa língua ela vai se transformando com o passar do tempo. Ela vai se adaptando de acordo com diversos fatores, conforme as intenções e necessidades. Por exemplo, quando o Brasil, em 1500, quando aqui chegaram os portugueses falavam um português que tinha muitas palavras diferentes do que a gente conhece hoje. Se você pegar um texto do século XIX, do século XVIII, você também vai perceber diferenças. Certo? Se você pegar um texto de 90, 100 anos atrás, você vai perceber diferenças, certo? Porque a língua ela é viva e dinâmica, ela vai passando por transformações, por metamorfoses. Fatores da variação linguística são eles: idade, gênero, grupos sociais, a profissão, o nível de escolaridade, até mesmo a região em que você mora. Então, como a sociedade ela é marcada por diferenças sociais, culturais, regionais, entre outras, a língua apresenta muitas variações que refletem essas diferenças e constituem as variedades linguísticas. Vamos começar aqui estudando os níveis de linguagem. Nós temos a linguagem formal, também chamada de culta. Temos a linguagem informal, também conhecida como popular. Primeiro que na linguagem formal e culta, nós temos uma situação, certo? Onde temos dois surfistas, Só que um está com trajes inadequados, no caso ele está de roupa social na praia, certo? Então não é tão comum você ir para a praia de roupa social, de terno e gravata. E ele diz o seguinte: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então aí, tanto o linguajar dele está inadequado, certo? Gramaticalmente, o linguajar dele está correto, ele está usando a linguagem formal e culta. Porém, a situação não exige isso. Bom, como nas aulas em que a gente estuda a adequação vocabular, o vocabulário dele não está adequado para essa situação, porque é uma situação que ele deve falar informal, certo? Já que não requer necessidade. Ele não está no trabalho, bom, ele está na praia, passando o tempo, praticando esporte, então não requer toda essa formalidade. E até a roupa também que ele está utilizando. Dizemos que a linguagem é como a roupa que a gente usa. Temos a roupa adequada para ir à igreja, certo? Para ir ao culto, para ir à missa. Temos a roupa adequada para ir à praia, Normalmente as pessoas, as mulheres vão de biquíni, de maiô, os homens vão de sunga, de short, ficam também sem camisa, vão com a camisa a regata, certo? Então a linguagem também assim, a gente tem que adequar o modo de falar dependendo da situação, tá bom? E temos aqui a linguagem informal popular, onde o garoto diz: "Aê, professora, e os brother, eu e os brother, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do new português." Agora, também temos aqui uma situação inadequada, porque o garoto está falando informal
quando na verdade ele está no colégio, ele deveria estar falando uma linguagem formal, até porque ele está em uma aula de língua portuguesa, tá bom? E na aula de língua portuguesa e nas demais aulas do colégio, a gente deve utilizar a linguagem padrão formal, tá bom? Agora, na hora do intervalo, quando você estiver ali, né, descontraído, conversando com seus colegas, então você pode usar uma linguagem mais despojada, né, uma linguagem mais informal. Então, essa linguagem formal, essa norma culta, ela segue as regras prescritas na gramática normativa. O que é a gramática normativa? É a gramática que a gente utiliza na escola. É a gramática com as normas da língua portuguesa, por isso que ela é normativa, né? É a variante ensinada na escola. É usada em contextos formais, como entrevistas de emprego, alguns textos jornalísticos, redações de concursos, trabalhos acadêmicos, etc. Então, essa norma, a língua, ela está sempre em mudança, em renovação, em transformação. Novas palavras surgem a todo momento e formas antes valorizadas caem em desuso com o tempo. Por exemplo, hoje a gente fala você. Há um tempo atrás era vós-me-se, que antes era vossa mercê. Quando você assiste uma novela de época, você preste atenção nesses detalhes. Para evitar que cada um use a língua à sua maneira, temos a norma padrão. É uma referência, uma espécie de modelo ou de lei que normatiza o uso da língua falada ou escrita. Algumas características dessa língua são maior prestígio social, então ela é uma linguagem mais valorizada, né? Indicação precisa das marcas de gênero, número e pessoa, ela é bem detalhista. Utilização de todas as pessoas, os tempos e também os modos verbais. Essa norma padrão, essa linguagem formal, ela também pode ser chamada de variedade urbana de prestígio. As variedades do português que mais se aproximam da norma padrão são prestigiadas socialmente. São as variedades urbanas de prestígio, também conhecidas como norma culta, empregada pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta. Então, por que norma urbana de prestígio? Então, dependendo da prova, a prova do IFCE, por exemplo, no Enem, às vezes pode usar essa expressão, né, variedade urbana de prestígio, que nada mais é do que a linguagem formal padrão. Por quê? Porque são nas capitais onde estão os maiores centros acadêmicos, onde estão os maiores jornais, emissoras de TV, certo? Então, onde, né, normalmente tem o maior número de pessoas falantes dessa norma urbana de prestígio, tá bom? Normalmente, pessoal, no interior tem mais variações regionais, certo? Eu, por exemplo, sou do interior. Bom, e quando eu cheguei aqui, em Fortaleza, eu falava, né, muito a variação regional de onde eu morava, né? Mais para a região do Cariri, né, região Cariri do Ceará, Centro-Sul Cearense e também da Paraíba, né? Por exemplo, lá as pessoas falam de ao invés de ti, né? Tipo, lá as pessoas falam bom dia, né? Aqui em Fortaleza já tem um chiado, né? As pessoas falam bom dia, né? Lá a gente fala atividade. Aqui em Fortaleza as pessoas falam atividade. Então são variações que, como a gente pode observar, até dentro do nosso próprio estado do Ceará acontecem. Então, outras variedades faladas em lugares distantes dos grandes centros, ou faladas por pessoas analfabetas ou de baixa escolaridade, ou por pessoas de baixa renda, são menos prestigiadas. E, por isso, frequentemente, aqueles que as falam são vítimas de preconceito. Algumas características mais. Nós temos a riqueza nas construções sintáticas dessa norma urbana de prestígio. Temos a adequação do emprego das preposições, né, utilizando a regência, a concordância corretamente. Vejamos aqui um modelo. A concessionária que assumiu a rodovia iniciou as obras de duplicação na Serra do Cafezal 3 anos depois. E o trecho mais crítico começou a ser duplicado em 2013. Como a rodovia corta a Serra do Mar, incluindo área pertencente a um parque estadual, a liberação ambiental demorou a sair. Para atenuar o impacto, a obra conta com 4 túneis e 36 pontes e viadutos. Nós temos agora a linguagem informal,
que também é conhecida como linguagem coloquial ou linguagem popular. Essa linguagem é aquela utilizada de maneira mais espontânea e corriqueira pelos falantes. É utilizada em situações comunicativas mais informais, isto é, nos diálogos entre amigos, entre familiares. São características: economia nas marcas de gênero, número e pessoa. As pessoas costumam cortar nas palavras, por exemplo, vamos embora. Normalmente as pessoas falam só bora, né? Tem uma redução das pessoas gramaticais também. Por exemplo, o você, né? Aí quando as pessoas falam na linguagem informal, as pessoas costumam falar só se, né? Se é, se vai, né? Mistura da segunda com a terceira pessoa do singular também ocorre. E o emprego de agente em vez de eu e nós. Também ocorre uma redução dos tempos verbais, estruturas frasais mais simples é utilizado, tem também predominância das regências verbais simples e o emprego de pronomes pessoais retos como objeto também são utilizados. Vejamos aqui uma situação. Tá desculpado, não tem importância. Eu já estava me aborrecendo com a história, mas tão desculpados. Mas até que tô achando bom ficar banguela, vou comer tutu e sopa, e doce de leite mole, ora. Vocês não insista. Resolvi e tá resolvido. O dia que eu deixar de resolver, boto a dentadura outra vez. Os tipos de variações linguísticas são muitos, então aqui a gente vai ver alguns. Primeiro temos a variação diatópica ou geográfica, né? As duas formas significam a mesma coisa, que é quando ela refere-se a diferentes formas de pronúncia, as diferenças de vocabulário e de estruturas sintáticas entre regiões. Por exemplo, em alguns lugares chama-se abóbora, em outros jerimum. Em alguns lugares se chama autocarro, né? E em outros ônibus. Cacetinho, pão francês, né? Pão carioca, então depende da região. Vejamos aqui alguns exemplos. As diferenças geográficas têm relação com variações da língua. As diferenças podem ser de som, de pronúncia, de vocabulário e de construções frasais. Então aqui a gente pegou o exemplo do pão, né, que ele pode ser chamado de carequinha na região norte, pode ser chamado de cacetinho na região do Rio Grande do Sul, carioquinha no Ceará, pão aguado no interior do Nordeste, pão de sal no Rio de Janeiro e carcaça ou cacete em Portugal, né, que também, né, fala a língua portuguesa, inclusive. Por isso que a gente fala língua portuguesa, né? Lógico, claro, porque fomos colonizados por Portugal. Variação diastrática ou sociocultural. Ela refere-se ao extrato social. No caso aqui nós temos uma pichação, né? Provavelmente uma periferia, que diz assim, ó: nós erra, quem reclamar, nós expulsa. Então, provavelmente esse texto foi escrito por pessoas que têm um baixo nível de escolaridade e também que são de uma classe social mais baixa, certo? Pessoas de pouco poder aquisitivo. Então, nós temos aqui, ó: estamos anunciando uma série de transferências de capacitação necessárias para manter a vantagem competitiva. Infelizmente, no contexto de reengenharia do grupo, o seu setor terá de passar por um downsizing. Aí agora a gente tem a tradução em português, né? Contratamos outra empresa que faz o seu serviço pela metade do preço. Você e toda a sua equipe estão no olho da rua. Então aqui a gente teve a variação sociocultural, né? A que está pichada no muro, né? Por uma classe social, né? De pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, tá bom? E pouca escolaridade, né? Diversos fatores. E temos aqui no balãozinho, certo? Um linguajar mais de um nível sociocultural mais elevado, né? De uma pessoa que provavelmente aí tem um curso superior, né? Tem formações, tá bom? Tem um nível de escolaridade também mais elevado.
Ainda falando sobre esses fatores da variação linguística, nós temos aqui mais um modelo. Temos aqui um diálogo onde a patroa diz: hoje é o seu primeiro dia e já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7h15. E a empregada responde: não precisa se preocupar comigo, patroa. E eu só acordo às 9. Que é um exemplo, né, de escolaridade e classes sociais diferentes, né? A empregada, né, está usando a linguagem informal, bom, enquanto a patroa está usando a linguagem formal. Temos aqui outra situação que diz: 529 mil alunos tiraram nota 0 na redação do Enem. Aí, né, depois tem outra que diz assim, ó, não passei, né? Tipo assim, né, o garoto, né, tem um garoto aí, olhando o celular dele, dizendo que ele não passou, só que ele escreveu errado, né? Então ele provavelmente está entre esses alunos que têm dificuldade na escrita, certo? E também zerou a redação do Enem. Chegamos aqui na variação diacrônica ou histórica, bom, onde a gente tem um texto aqui de 7 de novembro de 1825. Então vamos ver, né, como esse português vai ter várias situações, né, que hoje não são mais utilizadas. Então nós temos aqui, ó, introdução. Nós já temos aí esse C, né, que ele é mais utilizado em Portugal, né? Então aqui no Brasil já é mais introdução. Esse texto aqui ele é publicado, galera, no Brasil, certo? Só que tem muitas expressões que hoje não se usam mais. Então, ó, faltando nesta cidade, assaz populosa, um diário de anúncios, né? A gente tem um anúncio aí com 2 N's, né? Ó, por meio do qual se facilitassem as transações, né? Então, transações, né? Nós não temos mais esse C antes do cedilha, né? E se comunicassem ao público notícias que a cada um em particular podem interessar o administrador da tipografia, ó, tipografia com PH tinha som de F, né? E esse público aí também está faltando o acento agudo, né? Que é uma proparoxítona, toda proparoxítona acentuada. Então aqui é só para vocês olharem como com o passar do tempo a língua ela sofre transformações. Ainda vendo as diferenças históricas, vamos ver aqui um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita no século XVI, que é considerado pelos historiadores, pelos literários, a certidão de nascimento do Brasil, né? Porque foi o primeiro documento que se tem registro de que ele cita as terras brasileiras. Então nós temos aqui, ó, de ponta a ponta é tudo praia, muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são muitas infindas. E em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á tudo nela. Tudo por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela pode tirar, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então é um texto também bem antigo, né? Percebemos aí uma língua portuguesa que passou por transformações ao longo dos séculos. Variação diastrática ou sociocultural, né? Ela pode ser fonética, por exemplo, advogado, bicicleta, né? Normalmente pessoas que têm, né, um pouco nível vocabulário, né, pouco estudo, né, falam assim. Temos o lexical, né, com o termo aí presunto, né? Temos a variação diastrática ou sociocultural em relação à sintática. Aqui, ó, haviam menos pessoas na festa, né? É um erro, né, gramatical, né? Temos aqui a variação por idade, né? Blusa encarnada. Ele é um pão. Tipo, é um linguajar antigo, né? Bem antigo. Hoje não se fala mais assim. Também pelo sexo, né? Uso do diminutivo. Normalmente as mulheres usam mais o diminutivo, né? Os homens não usam tanto o diminutivo quanto as mulheres. Em relação também à profissão, né?
Nós temos aqui os jargões que as pessoas utilizam, tipo bizu. Bizu é um jargão muito utilizado no meio policial, né? Bizu é tipo a dica, né? Qual a dica, né? Então, dependendo da profissão também, muitos jargões são utilizados. Fatores da variação linguística. Temos a oralidade escrita. Na língua oral, que é a língua falada, né? São comuns, por exemplo, as repetições, as quebras na sequência de ideias, problemas de concordância e uso de expressões de apoio, né? Tá ligado? É verdade, quando a gente está falando, para ligar nosso raciocínio, a gente fica, né? Né? Então, normal que a gente fique falando isso, né? Já a língua escrita é mais monitorada, pois temos condições de escolher as palavras, de corrigir o texto e melhorá-lo até transmitir exatamente o que desejamos. Por exemplo, quando você vai escrever uma redação, né? Você planeja, você pensa no que você vai escrever, certo? Para só aí então você passar para o papel, transcrever para o papel. Com o uso da internet, as fronteiras entre oral e escrito têm se enfraquecido. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí o garoto diz, não é verdade. Esse não, né, não, né, normalmente na internet as pessoas escrevem assim. Então ele está pegando uma linguajar que ele escreve na internet e falando também. Porque na internet as pessoas também gostam de abreviar, gostam de escrever muitas vezes o som bem parecido com o que a gente fala, certo? Então na internet as pessoas costumam utilizar uma linguagem, né, diferente do que a gente deve usar em relação à da gramática. Variação diafásica ou estilística. São as variações que se dão em função do contexto comunicativo, isto é, a ocasião determina o modo como falaremos com o nosso interlocutor, formal ou informal. Entrevista de emprego, conversa entre amigos em um bar e conversas familiares. Formalidade e informalidade. Às vezes, mesmo sem perceber, falamos em determinadas situações de modo diferente do habitual. Quando falamos em público ou quando conversamos com pessoas mais instruídas do que nós, né, pessoas que têm mais formação, né, têm mais um nível, né, um grau de estudo, né, ou com pessoas que ocupam cargo ou posição elevada, monitoramos mais o que dizemos, né, evitando gírias, expressões grosseiras e palavras ou expressões que demonstram intimidade com o interlocutor. Assim, a língua apresenta maior grau de formalidade. Quando falamos com amigos, por exemplo, a língua apresenta menor monitoramento. Dizemos que a língua é informal. Então, quanto mais íntimo da pessoa, né, e quanto mais informal for a situação, mais errado a gente vai falar, né, mais informal a gente vai falar, né? Então, quanto maior a posição da pessoa, a posição social, o cargo que ela ocupa, né? Você está conversando com o doutor, então você se policia um pouco mais e tenta falar mais certo, não é isso? Então, nós temos aqui uma situação. Vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou queijo. Me dá essa goiabada, cretino. Passa o queijo, bundão. Então, eles começam em um diálogo formal, padrão, né? Que não tem tanta necessidade, né? Porque são dois colegas, dois amigos em situação informal, e depois eles passam, né, para um nível vocabulário mais baixo, né? Até mesmo com palavras de baixo calão, né, como palavrões. E aí que entram as gírias, né? Determinados grupos sociais usam certas palavras e expressões que são próprias do grupo, que no caso são as gírias, né? Algumas gírias surgem e desaparecem, mas outras podem acabar sendo usadas por vários grupos sociais, chegando a fazer parte da língua de toda a sociedade e, consequentemente, passam a integrar os dicionários. Nós temos aqui algumas expressões como aperreado, né? A gente usa muito isso aqui no Nordeste, que significa agoniado. Arengar, implicar, brigar, bobônica, forte desagrado. Brocoió, idiota, nesse brocoió hoje não se usa muito, né? Pelo menos aqui no Ceará. Buchuda, grávida. Beleléu, fim do mundo. Caba de pia, homem safado, né? Cabuloso, chato. Catota, meleca de nariz. Esse aqui a gente também não usa, né? Chumbrego,
namoro pesado, também não lembro, né, de se usar esse linguajar aí. Então tem muitas expressões que já caíram em desuso, né, pessoal? Ou são usadas em outras regiões do Brasil, né? E outras a gente usa muito aqui, como por exemplo essa véi, né? Sentido de amigo, beleza, véi? Né? Paia, né? Ruim, aqui no Ceará a gente usa muito esse paia, né? Morgado, não deu ninguém, né? Então estão aí várias expressões aí para vocês observarem. Vocês podem pausar o vídeo, né? Para ler as outras aí, né? E tirar aí a curiosidade, né? E descobrir novas expressões. Ainda falando sobre os níveis de variação linguística, nós temos o fonético e fonológico, como sorte, 2, pessoal. Temos o morfossintático, como ele deteu, igual a deteve, né? Eu ajudei ele, né? Eu lhe ajudei, né? Eu o ajudei. Temos o vocabular, como miúdo, garoto, moleque, guri. E temos aí o semântico, como as expressões puto e camisola. Chegamos agora aqui no preconceito linguístico, que é um tema bem atual, bem contemporâneo, que está muito em voga hoje, tá bom? Que pode muito bem cair em uma redação do IF, cair como tema de uma redação do Enem. Então, do ponto de vista linguístico, não existe variedade linguística melhor ou mais correta do que a outra, né? Pessoas de baixa escolaridade ou vindas do interior, né, como é o meu caso, né, ou vindas de regiões distantes dos grandes centros urbanos, né, podem ser ridicularizadas ou inferiorizadas por falarem uma variedade diferente daquelas prestigiadas socialmente. Então, acontece bastante, né, de uma pessoa que chegou do interior, ou até mesmo uma pessoa que não tem um nível de escolaridade alto, ela, né, cometa alguns desvios linguísticos e as pessoas rirem dessa pessoa. Então isso é errado, nós não devemos fazer isso, porque as pessoas falam diferente por diversos motivos. Algumas pessoas não tiveram a oportunidade de concluir os seus estudos, né? Só fizeram os anos iniciais, não tiveram aí a oportunidade de fazer um curso superior, não tiveram às vezes até mesmo uma condição financeira, certo? Ou no interior, na região que ela mora, é normal, fala daquele jeito. Então, nós não devemos ridicularizar essas pessoas. Bom, isso se chama preconceito linguístico. Você deve ficar atento, né, atenta, para perceber qual variedade linguística é mais adequada à situação. Como eu estou dizendo, se você está na aula de língua portuguesa, você tem que procurar falar, né, utilizando a linguagem padrão formal, né, a norma urbana de prestígio da gramática. Agora, se você está na hora do intervalo, então não tem essa necessidade, você está ali com seus colegas em uma situação informal. Então, esse é o conteúdo, né, da variação linguística que nós acabamos de estudar. Então, bom estudo pessoal. Agora a gente vai para os nossos exercícios, né, do Google Classroom, né, resolver nossas atividades, os nossos TDs.